Olá, queridos, saudações de paz, que Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Nós estamos aqui para a nossa aula do Antigo Testamento no volume 1. Esse é o nosso curso médio em teologia. Eu tenho certeza que nós teremos uma aula muito produtiva e muito abençoada, tá bom? Então, qualquer dúvida que você tiver, você pode tirar na sala de aula ou mandar no nosso grupo privado e nós vamos tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Então, escute, hoje nós vamos falar sobre o livro do Gênesis, Eu quero começar essa aula, como é de praxe, orando ao Senhor. Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, eu quero pedir ao Senhor que nesse momento o Senhor possa trazer sobre nós a revelação da sua palavra, para que nós possamos instruir os teus filhos e abençoar os teus filhos no caminho do Senhor, na vontade do Senhor, para que eles possam viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, vamos lá para a nossa aula de hoje. Você que está com a sua apostila, a página é a de 71, é o nosso curso médio em teologia. Gênesis. O livro de Gênesis toma o seu nome da versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, que o chamou de Gênesis, termo que significa começo, é uma tradução precisa de Bereshit, a primeira palavra do livro hebraico. Então, a gente inicia dizendo que o nome Gênesis veio da Septuaginta. A Septuaginta é a versão grega da Bíblia, né? Esse nome se derivou do nome hebraico Bereshit. Bereshit fala de quê? De princípio, né? É a primeira palavra do livro hebraico, Bereshit, que é Gênesis, princípio, início, começo, né? O título é adequado ao conteúdo do livro, pois esse diz respeito à origem divina de todas as coisas. Seja matéria ou energia, seres vivos ou inanimados, isso significa que, com exceção de Deus, todas as coisas remontam ao ponto de partida em que os planos e as obras de Deus tomaram forma. Então, o nome é propício para o livro, porque é o livro de Gênesis, o livro do princípio, o livro do começo, o livro do início. Ali se dá o início de todas as coisas. Todas as coisas criadas por Deus, né? Todo ser vivente, toda criatura, o ser humano, tudo inicia ali. Então o nome é propício, princípio, começo, né? Bereshit, Gênesis, né? O nome é propício. Bereshit demonstra que Deus criou os céus e a terra como o primeiro ato da criação. Vamos ver Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz assim, olha: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, Bereshit, bara Elohim. Bereshit, bara Elohim. No princípio criou Deus, né? No princípio criou Deus. As tradições judaica e cristã têm atribuído de maneira quase que unânime a autoria de Gênesis a Moisés. Então, isso aqui é importante, né? Quem é o autor do Gênesis, né? Visto que o livro não revela sua autoria. A tradição cristã, quanto à tradição judaica, elas são unânimes a afirmar que quem escreve o Gênesis é Moisés. Então, a autoria do Gênesis seria de Moisés. Gênesis é o único livro do Pentateuco que não menciona Moisés nem indica algo sobre sua autoria. Então a gente tem que entender o seguinte: o que é o Pentateuco? O Pentateuco é o primeiro, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E o Gênesis é o único desses 5 livros que não menciona Moisés
e também não menciona a sua autoria. A omissão pode ter ocorrido porque os últimos eventos do livro precedem Moisés em vários séculos. Também os livros bíblicos raramente indicam seus autores. Então, por que isso acontece? Porque, na verdade, o último capítulo de Gênesis precede a Moisés em vários séculos, né? Para que você tenha só uma ideia dessa geografia. O Gênesis vai terminar com a morte de José, né? Com a morte de José, e o Êxodo, que é o livro posterior, começa com a opressão dos judeus no Egito, né? E o nascimento de Moisés. Só que Israel fica no Egito por volta de 430 anos, né? 430 anos. Então, o livro de Gênesis está anterior ao nascimento de Moisés por alguns séculos. Então, olha isso. Contudo, o restante do Pentateuco é baseado em Gênesis, sem o qual as constantes alusões aos patriarcas e outras pessoas e eventos não fariam sentido. A síntese da conclusão de Gênesis, Gênesis 46, do 8 ao 27, Êxodo, capítulo 1, do 1 ao 7, serve como uma ponte entre patriarcas e a libertação no Egito. E destaca a continuidade da história do Pentateuco. Então, quer dizer, mesmo que, deixa eu só ajeitar a Bíblia aqui, mesmo que o Gênesis não fala da autoria, né? E que o Gênesis precede Moisés em alguns séculos, é notório que os demais livros do Pentateuco, de autoria de Moisés, né? De autoria mosaica, eles sempre vão voltar ao Gênesis, porque o Gênesis é a estrutura desses outros livros, né? O Gênesis é o ponto de partida. Todos os outros livros vão citar os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, né? Todos os outros livros vão falar da estrutura da nação de Israel, suas leis, seus princípios, né? E tudo isso tem por base o livro de Gênesis. A pergunta que a gente faz, né, é por que ler esse livro, né? Por que eu preciso ler o livro de Gênesis? Isso aqui é tão importante, né? Por que eu preciso ler o livro de Gênesis? Se você é como a maioria das pessoas, e talvez já tenha se preocupado com as profundas questões da vida, como por que estamos aqui, qual é o significado da vida, né? Acredito que, se não todos, a maioria de nós, passamos por um período que a gente tenta a explicação para muitas coisas, né? Muitas coisas que nós vivemos e muitas coisas sobre a geografia, sobre o tempo, sobre o lugar que estamos, né? Essas perguntas se derivam do ser humano. Gênesis leva-nos ao início das eras para encontrar as respostas, né? Então, lendo Gênesis, você vai entender daquilo que te trouxe até aqui. Como que você chegou até aqui, né? Este livro fala sobre começos, as primeiras plantas, os primeiros animais, o primeiro homem, a primeira mulher, o primeiro pecado, o primeiro anúncio de salvação de Deus. Mostra também a maneira de Deus tratar com Noé, com Abraão e com muitos outros, demonstrando o desejo de ter comunhão com o seu povo. Então, quando eu digo que Gênesis é o livro do início, é o livro do começo, então Gênesis vai explicar muitas das suas perguntas existenciais. Aqui a Bíblia narra como Deus criou o céu, Deus criou a terra, como Deus criou os animais, os seres viventes, como Deus criou o homem, como Deus criou a mulher, como que o pecado entrou no mundo, o que o pecado gerou no homem, como o amor de Deus foi revelado, a misericórdia foi revelada, o plano de salvação de Deus começa em Gênesis, como Deus
trata através de Noé, através de Abraão. Queridos, esse livro tem uma profundeza extraordinária. O tema de Gênesis centraliza-se em volta da primeira declaração de Deus ao homem e à mulher, registrada no texto sagrado, ou seja, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Queridos, esse versículo no plural denota algo tremendo, né? Assim, esse texto demonstra um Deus, um Pai, né? Que está criando a sua imagem conforme a sua semelhança. Mas ele aparece no plural, façamos. Nós vamos falar sobre isso de uma forma tão profunda, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Vamos lá. Os versículos acima deixam claro que Deus criou homem e mulher para abençoá-los, a fim de que pudessem exercer domínio em lugar dele sobre toda a criação. Então é indiscutível. Deus cria o homem, Deus cria a mulher. Primeiro motivo aqui revelado, Deus os abençoou. Deus os abençoou. Deus abençoa o homem e a mulher e dá para eles o poder de exercer domínio sobre a criação. O domínio que é de Deus, o poder que é de Deus, Deus entrega ao homem. Você vai dominar. Isso é tremendo, né? Deus cria, Deus abençoa, Deus dá poder, Deus dá domínio. Uau, isso aqui é extraordinário. A desobediência humana ameaçou o plano de Deus para a humanidade, expressa na criação. Deus respondeu o chamado, chamando Abraão, por meio de quem a bênção divina triunfaria por fim. Como essa é uma questão de teologia, será mais produtivo considerá-la adiante sobre o subtítulo: o propósito e teologia. Propósito e teologia. Então, entendamos isso aqui, porque isso aqui é muito forte, né? Quer dizer, Deus faz o homem, Deus cria o homem, Deus abençoa o homem, olha que coisa, e Deus dá domínio sobre o homem. Mas o pecado do homem, a sua desobediência, né? Comendo da árvore do conhecimento do mal, faz com que o pecado entre na humanidade e traz a queda do homem, a expulsão do homem do jardim, e essa atitude humana coloca em risco todo o propósito de salvação de Deus. Porém, através de Abraão, Deus vai restituir esse propósito de salvação. Visto que em Gênesis 12, a Bíblia diz assim, quando Deus se revela a Abraão, quando Deus disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, e você vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí Deus disse: olha, serão abençoados todos aqueles que te abençoarem, né? Serão abençoados todos aqueles que te abençoarem, e amaldiçoados todos aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uau, isso é tremendo. Isso é profético. Se tu uma bênção, Deus está restituindo a bênção em Abraão. Se você ler Gênesis 22, Deus vai dizer: e eu vou te dar, e você vai dominar a cidade aonde você mora. Deus está restituindo domínio. O homem perdeu o domínio, mas Deus está restituindo o domínio. Isso aqui é tremendo. A pergunta que se faz é: como foi escrito Gênesis?
Como foi escrito? As 3 principais seções de Gênesis são caracterizadas por tipos literários distintos. Os eventos primérvios são dispostos em uma forma de narrativa poética para ajudar a transmissão oral. As narrativas sobre os 3 primeiros patriarcas são relatos acerca de ancestrais, mantidos em registros familiares. A narrativa de José é um breve conto com tensão e resolução. Dentro de cada um desses principais tipos literários, porém, encontram-se outros tipos menores, tais como genealogias, narrativas em que Deus aparece, palavras de Deus, ditados tribais. Gênesis apresenta a história na plena acepção do termo, apresenta, porém, essa história em formas de narrativas que abrangem grande número de tipos literários a fim de comunicar sua mensagem teológica de modo claro e eficaz. É muito notório aqui, muito notório, que esse Gênesis revela a sua primeira seção sobre os patriarcas em forma poética. Por quê? Porque aqui é muito claro que é narrado pelos seus ancestrais, né? Então, é claro que nós acreditamos totalmente que o Espírito Santo se revela a Moisés e dá para Moisés, né? E inspira Moisés. Mas é claro também que há o fundo de pesquisa que aqui é passada pelos ancestrais, né? De forma muito clara. Essa primeira parte tem uma parte poética. Mas o Gênesis também tem partes de genealogias. O Gênesis também tem a manifestação de Deus, quando Deus aparece, quando Deus fala, né? Então, nós temos aqui uma diversidade de tipos literários para transmitir uma clara visão de Deus sobre o homem, sobre o início de todas as coisas. O alvo da criação de Deus, domínio, bênção, relacionamento. Pega isso. O alvo da criação de Deus, o homem, né? O homem, Deus libera bênção, mas Deus quer que ele tenha domínio e ao mesmo tempo que ele não perca o relacionamento. O homem precisa ter relacionamento com Deus. O pecado, suas consequências e a graça salvadora de Deus. Ora, o Gênesis 3, revela o pecado do homem, sua desobediência em comer do fruto que não era para comer. Mas Gênesis também vai revelar do capítulo 10, versículo 32 a seguir, a graça salvadora de Deus. Um Deus que salva, um Deus que salva o homem. Gênesis 12 revela a Abraão, a sua obediência, a obediência da sua fé, né? Gênesis 22 revela o Isaac, né? Que é o elo das promessas de Deus, de Abraão. Então, o Isaac é o cumprimento das promessas sobre a vida de Abraão e é o elo que leva Jacó para dar-se início à grande nação de Israel, né? Gênesis 25, 19, narra, por exemplo, a luta de Jacó pelas promessas, as promessas que lhe fora feita, né? Gênesis 37, a libertação mediante José, patriarca José, o governador do Egito, como ele foi importante para a libertação de Israel. Então, é muito produtivo que nós vamos aprender durante essas aulas sobre o Gênesis. Por isso, se eu fosse você, não perdia nenhuma aula e eu volto para a segunda parte do Gênesis e para Deus abençoar as nossas vidas. Eu te aguardo até daqui a pouco.